Segunda série do ensino médio, nossa aula número 28 e 29 de Geografia. Teremos bastante aulas sobre esse assunto, que são os grandes problemas ambientais urbanos, né? Essa aula é problemas ambientais urbanos 1, e nós vamos ter ainda mais uma aula que vai ser os grandes problemas ambientais urbanos 2. Então, é um assunto que é de suma importância para o tempo em que nós estamos vivendo. E é um assunto também que cai bastante nas provas, aí nos vestibulares, que é essa questão aí da nossa relação com o meio ambiente. Existem os problemas aí ambientais no âmbito de desmatamento, incentivos produtos agrícolas, né, inseticidas agrícolas, agricultura feita de forma irregular, mas muitos dos problemas ambientais, né, quando a gente lembra de ambiental, a gente lembra de natureza, parece que a natureza está bem longe da cidade, né? Mas a cidade tem, sim, problemas ambientais. Um exemplo que nós temos aí nessa imagem de um córrego, né, completamente poluído, cheio de sacolas de lixo, né? Isso aqui é reflexo de um problema da cidade, né? Onde é gerado tanto lixo assim? Na cidade. As pessoas na cidade, elas vivem na cidade, elas querem ter comodidade, né? Elas compram muitos produtos prontos, muitos produtos em embalagem e gera uma quantidade de lixo inimaginável. Nunca se gerou tanto lixo como hoje. Nós temos algumas medidas aí para diminuir a produção de lixo, né? Mas cada um tem que fazer a sua parte, né? Sacolas biodegradáveis, né? Tem alguns governos estão proibindo o uso daqueles canudos, né? Você pode me perguntar assim, tem impacto, né? Pô, canudo é pequenininho, né? Tem impacto? Tem por quê? Porque o canudo é pequeno, o fato dele ser pequeno, que ele gera problema quando ele cai na natureza, principalmente nos mares, porque aí os peixes comem aquele canudo, né? Tartarugas, peixes, né? Uma série de animais marinhos comem aquele canudo. Então, a não utilização de canudos pode salvar a vida de milhares de peixes, né? A gente vê todo esse lixo aí num córrego, a gente nem imagina o quanto de lixo tem nos mares, o quanto de garrafa PET tem nos mares, né? Por causa que por causa da falta de conscientização das pessoas e por causa dessa coisa da cidade, dessa comodidade, né? Tudo a gente compra descartável, né? E vai descartando, e gera um problema imenso, né? Muito, né, poderia ser reciclado e acaba não sendo. O Brasil é sucesso em reciclagem de latinha, não porque a gente quer reciclar, porque nós temos consciência ambiental. Na verdade, a reciclagem de latinha é uma fonte de renda para grande parte da população. Por isso que no Brasil se recicla tanta latinha, né? Porque é uma fonte de renda, não porque nós temos a consciência de que é necessário reciclar aquele produto. A população que vive nas metrópoles é impactada por fenômenos como a poluição atmosférica, as ilhas de calor, o efeito estufa e a chuva ácida, bem como pelas enchentes e pelo lixo acumulado no espaço urbano. Então, nesse primeiro slide, você já percebe que a poluição não é somente de materiais na cidade, né, de lixo acumulado, de produtos químicos. A gente às vezes associa muito a poluição a um produto químico que vai ali para o esgoto, para a rede fluvial, e acaba contaminando a água, contaminando o solo. Mas poluição também é a alta temperatura causada aí pelo excesso de carros, pelo cimento aí na cidade, né, que faz com que o calor não infiltre no solo, o calor reflita e acaba gerando aquela ilha de calor. O barulho é poluição também, né, poluição sonora. Então, existem N tipos de poluição aí na nossa sociedade,
Então, não se resume somente àquele, um produto ácido pode contaminar a sua água, ou matar peixes, isso, né? É uma gama muito maior de poluições que a gente conhece. Poluição atmosférica é um fenômeno predominantemente urbano industrial, resultado sobretudo da concentração de atividades fabris em áreas específicas. Nessas áreas, a emissão de gases tóxicos forma uma névoa denominada de smog, o que afeta a saúde da população e causa prejuízos econômicos, como a elevação dos gastos hospitalares. Isso a gente vê nos grandes centros urbanos. É uma imagem que lembra muito a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, o símbolo da Revolução Industrial eram as chaminés. Até hoje se associa muito a indústria com chaminé. Se você olhar a bandeira de Várzea Grande, que se diz uma cidade industrial, vai ter lá 2 chaminés, simbolizando que a cidade é uma cidade industrial. Hoje já não existe tantas indústrias com chaminés, né? Porque a maioria acabou aí adotando a energia elétrica como fonte de energia, né? Lá na início da Revolução Industrial, a fonte preponderante, e na primeira fase era a única, era a queima do carvão mineral. Depois, na segunda fase da Revolução Industrial, vamos ter o incremento da gasolina, né, do petróleo, e aí depois, mais nessa mesma fase, da energia elétrica. Mas ainda hoje, em muitos lugares, existe ainda muita queima de combustível fóssil, que gera essa névoa. A China, né, que é o polo industrial do mundo, praticamente tudo que é produzido, a maioria dos produtos vem da China, né? É muito difícil encontrar um produto em outro lugar. A gente é cercado de produtos chineses. Tem imagens da China, né, que há uma névoa, parece que é uma névoa, aquela neblina, mas não, poluição, fumaça mesmo. Tanto é que esse nosso novo normal de usar máscara, para eles não é tão novo normal assim, porque eles já usavam máscara antes, né, da pandemia. Já era um normal para eles usar máscara. Para nós é um novo normal usar máscara. Para eles já era normal, já era hábito, não era estranho ver pessoas andando de máscara na rua. Porque por causa da poluição atmosférica causada aí pela emissão de gases aí nas indústrias. Uma outra coisa importante, a gente fala muito de poluição atmosférica, de emissão de gases, CO2 na atmosfera, fala muito de carro, né? Porém, não é o carro o vilão aí na emissão de CO2, né? O grande vilão são essas grandes indústrias, né? E as queimadas, né? Então, aí o Mato Grosso, ele é um grande emissor de CO2 por causa das queimadas que existem. Tanto queimadas, né, para regiões agricultáveis, quanto queimadas urbanas também, né? Inclusive, é crime queimada urbana, né? Queimar aquele lixinho lá no fundo de casa. Não, deixa a folhinha virar material orgânico, né? Não queima, não. Né? Gera um grande problema, né? E essa poluição gera grandes custos públicos, né? Hoje a gente sabe o quanto de doenças respiratórias nós temos aí, o quanto as doenças respiratórias são graves, né? A inversão térmica é um fenômeno natural que ocorre geralmente em dias secos de inverno. Nesses dias, os poluentes lançados na atmosfera ficam temporariamente presos à camada de ar da superfície. Então, a inversão térmica é o que nós estamos vivendo hoje aqui no Mato Grosso, né? Que se parece muito com o clima de deserto. E o que é inversão térmica? É quando você tem uma amplitude térmica muito grande. O que é amplitude térmica? É uma diferença muito grande entre a temperatura mínima e a temperatura máxima.
vocês que acordam cedo, né, você percebe que a temperatura mínima do dia vai ser lá pelas 6 horas da manhã, né, 5h30, 6 horas da manhã, a gente vai chegar a mínima, nem é durante lá a madrugada, né? Por que é lá pelas 6 horas da manhã? Porque vai se resfriando, né? O planeta se esquentou, a região ficou quente durante todo o dia, aí quando o sol se põe, vai se resfriando, até que ali nas 6 horas da manhã chega ao máximo, né, de frio, e aí depois, né, volta a esquentar. O que faz com que tenha essa amplitude térmica, né? Esse tempo seco, né? Exatamente o tempo seco, né? Faz com que o calor dissipe muito rápido depois que o sol se põe. Então, esquenta muito fácil e depois esfria também muito. Então, por isso que a gente tem a mesma sensação que as pessoas que estão no deserto, por exemplo, têm. Você pode ir para um deserto e não morrer de calor nem de sede, mas, de repente, até de frio. No deserto do Saara, onde tem as maiores amplitudes térmicas, a temperatura vai para baixo de zero, né? Por quê? Porque no deserto não tem onde o calor ficar, ele se dissipa muito fácil, então acaba tendo essa diferença muito grande entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. E um fator importante, né? Nesses dias de grande amplitude térmica, ocorre que os poluentes acabam não conseguindo subir, né, e ficam presos na base na camada mais próxima da gente, da atmosfera. E aí a gente acaba respirando esses poluentes, né, que ficam... os piores meses para nós aqui são esses meses que nós estamos vivendo, né? Julho, aí agosto, né? Chove muito pouco, né? Tem alguns dias de frio, né? A umidade do ar, a umidade relativa do ar cai muito, se comparando a deserto mesmo. E aí vem muitos problemas respiratórios, as pessoas ficam com a boca seca, fica com o nariz, as vias aéreas muito secas, né, por falta de umidade. Alguns chegam até a ter sangramentos nas vias aéreas por causa dessa secura, dessa falta de umidade do ar, né? O ideal é acima de 60%. Aqui no Cuiabá, nós temos dias que vai estar 20%, até 15% a umidade do ar, né? A falta de umidade do ar, você junta isso à emissão de poluentes, né? Piorou. Então, por exemplo, nesses meses agora, que os matos estão secos, imagina, né, já está a umidade do ar seca, alguém taca fogo num terreno baldio, ou vem mesmo a fumaça de queimadas agrícolas, né, complica muito a situação. Nos grandes centros urbanos, onde a concentração de poluentes é maior, devido à grande queima de combustíveis fósseis, é comum haver um aumento de registro de atendimento nos hospitais e postos de saúde, geralmente de pessoas que apresentam problemas respiratórios. Né? Grande parte, né, não dá para a gente ir numa UPA, né, para ver isso de jeito nenhum, nem pensar, ninguém vai visitar uma UPA para ver. Né? Mas se você consultar os dados, né, as maiores partes das internações são por problemas respiratórios, não só da Covid, né, mas inúmeros problemas respiratórios que estão relacionados a essa poluição aí do meio ambiente. A inversão térmica tem fim quando a camada de ar da superfície se aquece e atinge uma temperatura mais elevada que a camada superior, tornando-se dessa maneira menos densa e possibilitando o movimento natural da convecção. Esse processo pode demorar poucas horas ou mesmo alguns dias. Então, geralmente, o que acontece? Quando vem a frente fria, ela vem, ela se instala, ela dura mais ou menos 3 dias, aqui na nossa região, ela dura mais ou menos uns 3 dias, no máximo, né? Mas depois que ela passa, né, continua essa inversão térmica, né? Que é essa diferença aí da temperatura do dia para a noite, né? Apesar de ter passado frio, aí você começa a ter dias muito quentes
com noites muito frias, né? Eu acho que todo mundo que vive aqui em Cuiabá já percebeu isso, né? A gente tem lá aqueles 2 dias de frio, ali com o céu nublado, depois a frente fria passa, mas continua tendo essa sensação, né, de noites muito frias e dias muito quentes. Nós estamos vivendo hoje, né? A noite foi bem fria, bem gelada. E agora aqui nós já temos 25 graus. A mínima foi 19 e a nossa máxima vai ser 34. Se você analisar no país todo, o lugar que tem maior amplitude térmica é essa região aqui, do centro-oeste, de Cerrado, no clima seco, né? Às vezes é Cuiabá, às vezes é Goiás, né? Tem essa amplitude térmica exatamente por causa da secura. Esse processo, já falei, a retirada da cobertura vegetal para a construção de edifícios nas regiões centrais das cidades aumenta a retenção de calor e dificulta a circulação de ar nesses locais, aquecendo a atmosfera. O ar aquecido cria novas zonas de baixa pressão na área central, que atraem ventos carregados de poluentes industriais e industriais da periferia. Então, por causa da falta de vegetação, a região central, além de ser mais quente, né, que vai formar uma ilha de calor, que nós já vamos ver daqui a pouco, atrai o ar poluído, né, maximiza o problema de quem está ali naquela região central, né? Você pode perceber, se você estiver numa região central e sair para uma região mais longe, onde não existem tanto lugares edificados, cimentados, como vai haver diferença de temperatura, né? Se a temperatura aqui, né, 35 graus, não vamos ter a máxima de 34, numa região central, né, sem arborização alguma, né, asfalto, concreto, você vai ter uma sensação de 37, 38 graus. Nós já tivemos períodos, né, do ano que até o termômetro fica louco, bate 50 graus, bate 46 graus aqui em Cuiabá. A acumulação de partículas em suspensão dificulta a reemissão ou circulação de energia térmica para as camadas da atmosfera mais elevadas, formando a ilha de calor. Então, esse aqui é o exemplo que eu disse para vocês, a ilha de calor. Ele vai estar naquela região mais central da cidade, né? Aqui, ó, centro comercial, uma área industrial aqui. Aqui nós temos uma área residencial, já tem mais árvores, né? Aqui uma área de mata. Então, na mata vai ter a menor temperatura, né? Aqui na região central, comercial, maior temperatura, né? Então, aqui a região de mata, ou seja, nas periferias. Por que muita gente tem mudado para as periferias, né, para os condomínios fechados, né? Quando eu falo periferia, não estou falando sinônimo de lugar de moradia pobre, estou falando de lugares mais distantes do centro da cidade, né? É a nova onda aí, né? Antes, periferia era até sinônimo de lugar pobre, mas hoje não. Hoje você tem os condomínios fechados mais distantes das cidades, né? Vocês conhecem os condomínios fechados da nossa cidade, porque sabem que eles estão um pouco distantes das cidades, exatamente para evitar essa ilha de calor que está aqui na região central. Então, quanto mais longe da ilha de calor, menor a temperatura, quanto mais próximo do centro, maior a temperatura, por causa desse quesito aqui, né? Dessa urbanização, sedimentização aqui, asfalto, concreto, o calor não se dissipa, o poluente fica aqui, né? Mantém o calor aqui, não deixa ele dissipar. A chuva ácida é formada pela mistura na atmosfera do vapor da água com resíduos derivados de queima de combustíveis fósseis, resultando nos ácidos nítricos e sulfúricos com pH em torno de 5 e 6. Então, é uma água que não é consumível, né? Você não pode beber água dessa chuva. Lógico, quando fala chuva ácida, não é uma chuva que vai cair e você vai queimar você, né? Mas vai ser com pH ácido.
Geralmente, a chuva que vai vir aí depois desse período de estiagem, que a gente chama até de chuva do caju, né, que faz com que o caju segure os seus frutos, né, já que os cajueiros estão floridos, estão nascendo as primeiras frutinhas, e por isso que é denominada chuva do caju, essa primeira chuva que vem depois desse grande período de estiagem aqui. Mas até depois da chuva do caju continua a estiagem. Então, vai começar a chover para valer lá quando acabar o inverno, começar a primavera. Mas essa chuva é extremamente ácida. A chuva ácida pode causar prejuízos à vegetação e à disponibilidade de água para o consumo dos seres vivos, pois provocando alteração na qualidade dos alimentos e da água. Além disso, pode provocar na intensificação do processo de corrosão de máquinas e edifícios de equipamentos urbanos. Então, ela acaba prejudicando as estruturas, né? Por exemplo, se você tem um concreto que está um metal exposto ali, né, começa a haver corrosão desse metal. Né? Região de perto do mar também tem muita corrosão por causa da brisa, mas não tem nada a ver com a chuva ácida. Chuva ácida é outra coisa. Então, pode corroer carros, né, estragar a pintura de carros, né, lugares que tem fachadas, né? A chuva ácida acelera esse processo de corrosão. Atualmente, os mais ativos agentes poluidores dos cursos d'água são os esgotos domésticos e os resíduos industriais. A acumulação de dejetos orgânicos nos rios leva à proliferação de bactérias, que provoca a diminuição da taxa de oxigênio nas águas, causando a eliminação da flora e da fauna dos rios. Essa alteração afeta a qualidade das águas, comprometendo o abastecimento das populações urbanas. Então, isso aqui é muito complicado. O esgoto em si, ele deveria ser universal. Deveria todas as casas ter o seu esgoto encanado que levasse para uma estação de tratamento de esgoto. Nessa estação de tratamento de esgoto, depois essa água iria para o leito dos rios, não prejudicando a fauna desse rio, a vida nesse rio, não proliferando tantas bactérias que podem causar doenças, nos seres humanos que consomem essa água sem tratamento, poderia economizar no tratamento. O tratamento da água é caríssimo, exatamente pela essa quantidade imensa de bactérias que nós temos na água. Então, existe a estação de tratamento de esgoto e existe a estação de tratamento de água, E muitas vezes os rios são tão poluídos, que parece que está tratando esgoto de tão poluída que essa água que vem para o nosso consumo, Acaba sendo muito caro esse tratamento dessa água. A gente vê muitos córregos não eram para se tornar esgotos, A rede de esgoto deveria ser toda encanada, Não deveria chegar esgoto nenhum no canal de córregos, chegar somente as águas fluviais, que são as águas das chuvas, Fluviais das chuvas, fluviais, dos rios. Inclusive, na lei, tem muito, que fala, por exemplo, lavanderia da sua casa, não poderia jogar água diretamente ali na rua, Muitas lavanderias têm um cano ali que vai ali, joga água ali na beiradinha da rua, ali na encanação. Ali não é para correr água de sabão, é para correr água da chuva só, E porque o detergente contamina as águas dos rios, O esgoto, os dejetos humanos, a maioria aqui no Vargem Grande é fossa, Não vai poluir o rio, não vai poluir o lençol freático, E poluir esse lençol freático pode chegar as águas também aos rios, Chega lá no lençol freático. Então, é isso. Por enquanto, nós vamos ter outra aula sobre os grandes problemas ambientais urbanos. Então, obrigado.